Bom, então, boa noite oficial para todo mundo que nos acompanha hoje. Eu sou Eliana, sou professora do Departamento de Educação Especial. Vou me apresentar porque, né, não nos conhecemos todos. Então, eu sou uma mulher de pele clara, cabelo escuro, comprido, tenho olhos escuros também. Eu visto um blusão, uma tonalidade bege claro, e atrás de mim, na minha imagem, aparece uma porta de madeira e um pedaço de uma estante com livros e materiais de escritório. Eu, junto com a professora Maria Alcione, faço a mediação dessa roda, que a gente tem chamado de troca-troca, e é troca-troca porque a intenção é possibilitar essa troca de experiências entre as egressas do curso, dos cursos, na verdade, né, dos cursos de educação especial da universidade, e as meninas, os alunos, né, as meninas, os meninos, os alunos e alunas do curso, de diferentes semestres, bem como professores que atuam na rede, tanto do estado quanto do município, e também escolas particulares aqui de Santa Maria, e que têm acompanhado os nossos alunos na condição de supervisora de supervisores do PIBID e também do Residência Pedagógica. Então, hoje nós vamos falar sobre atendimento individualizado, ou atendimento especial individualizado, acho que esse é o termo que ficou no card de divulgação. E para falar sobre isso, eu entendo que é uma temática que deve produzir bastante curiosidade, porque tem se constituído como uma das formas de atuação profissional dos nossos egressos, talvez das mais recorrentes hoje em dia, né? A gente vê muitos alunos atuando em contextos particulares, e para falar conosco, então, sobre as suas experiências na atuação dessa forma, então, do atendimento particular, nós convidamos a Tarciele, que foi aluna, então, do curso de Educação Especial diurno, e a Ronise, que foi aluna do curso de Educação Especial noturno. As gurias, enfim, né, depois elas vão se apresentar, elas vão falar quando se formaram, como elas vêm, então, constituindo e conduzindo as carreiras, né, as atuações profissionais delas, mas tem já, né, há algum tempo se colocado nesses processos e tem outras experiências profissionais para além do atendimento especializado no contexto, né, particular, mas de qualquer forma, hoje a gente convida elas para falar bastante sobre essas questões. Não sei se a Alcione quer falar alguma coisa, Alci? Não, querida, é isso aí mesmo, tá? Só desejar, assim, boa noite. Vou me descrever, então, primeiramente, né? Sou uma mulher de meia idade, cabelo curtinho, grisalho, estou vestindo um casaco cor-de-rosa, por baixo uma blusa preta, sentada à mesa na minha sala de jantar. Ao fundo aparece, assim, alguns armários, né, da minha cozinha, num balcão, que é uma divisão americana. Sejam bem-vindos, então, e bem-vindas todos e todas. É um prazer estar aqui, ver essa menina querida, minha aluna, né, que foi Tarciele, que me deixou muitas lembranças boas, maravilhosas. E a Ronise, que não conhecia, né, mas que também sinta-se acolhida, né, e dizendo que eu estou muito feliz por estar aqui, dividindo com vocês, né, esse momento. Seria, primeiramente, isso que eu gostaria de dizer. Tenho certeza que esse trabalho hoje vai ser de muito proveito, como tem sido todos os outros. Obrigada, Alci. Bom, gurias, né? A gente encaminhou para vocês algumas questões, né? Elas não são questões propostas com a intenção de pergunta-resposta, pergunta-resposta. Elas direcionam a nossa conversa. Não sei, Tati, se tu queria colocar alguma coisa também no fim. Não te perguntei, não? Não, tranquilo. Eu só dar boa noite para
para todos que estão acompanhando e desejar que seja, né, uma noite de muitas trocas, de muitas discussões, e vou estar aqui acompanhando junto com todos vocês também, e desejar para a Ronice, para a Tarciele, né, um ótimo momento, né, de troca de experiências entre vocês, entre todo o grupo que está aqui presente também. Tatiane, você poderia nos ajudar na leitura das manifestações no chat? Posso sim, eu fico acompanhando as perguntas do chat. Então tá. E aí, tá. Perfeito, pode deixar. Tá. Obrigada, Tati. Bom, vamos lá, então. A gente, como eu estava falando, a gente encaminha essas questões, né? Elas direcionam a nossa conversa, mas logicamente que, por se tratar de um espaço de trocas que é aberto, a gente acaba, né, sendo conduzida muito pelas, né, explanações de vocês. Mas, assim, para iniciar, eu queria que vocês se apresentassem, né, falassem um pouco quando se formaram, enfim, e como que vocês, desde então, se chegam, eu acho, né, como vocês iniciam nesse processo de realizar esses atendimentos particulares, e como que vocês, enfim, se organizam para isso, né, se preparam para isso, para que depois a gente possa continuar, então, entendendo um pouquinho mais como que vocês têm atuado nesse contexto. Podemos iniciar pela Ronice? Pode ser? Então, tá bom. Boa noite a todas e a todos, né, de antemão. Primeiro, vou fazer a minha autodescrição, né. Eu sou a Ronice, eu sou uma mulher, tenho 30 anos, tenho pele branca, cabelo castanho claro, liso e longo, um pouco abaixo do ombro, tenho olhos verdes, uso um óculos de grau com armação verde escura e estou vestindo um casaco preto. Atrás de mim, uma estante com alguns livros e as portas de um armário marrom, tá? E atrás deles uma parede cinza. Então, agora, né, agradeço ao convite, né, feito pela professora Tatiane, em nome das demais professoras. É sempre muito bom voltar, né, ao curso, conversando com os futuros e futuras colegas, e acho, assim, a iniciativa de vocês deste espaço excelente, né. Ao longo da graduação do curso noturno, nós tínhamos alguns momentos de trocas com colegas egressos, mas não neste estilo, da forma como que está organizado aqui. Sempre era muito bom a gente ouvir colegas, né, que passaram pelo curso, compartilhando conosco, né, um pouco da sua vida profissional, um pouco da sua vida acadêmica, também nos apresentando possibilidades. E foi nesses momentos que eu pensei, né, então, na possibilidade de atendimentos individualizados, sejam clínicos, sejam a nível domiciliar. Eu me formei no curso noturno, em dezembro de 2015. Já na sequência, eu ingressei no curso de psicopedagogia, na época na Unifra, né. Um dos motivos por me levar para a área da psicopedagogia, muito embora nós saibamos que o alunado público-alvo da educação especial são as deficiências, o autismo e as altas habilidades, também por conta dessas características, esses alunos podem apresentar dificuldades de aprendizagem, né? Então, quem é do curso noturno, vocês têm essa disciplina, né? Vocês têm essas disciplinas específicas, e isso eu sentia muita falta na minha formação do curso noturno. Desde a parte da avaliação, da intervenção, e, claro, também das questões dos transtornos de aprendizagem, que, embora não sejam o nosso público-alvo, e aí a gente entra numa discussão enorme, né, que eles caem numa espécie de limbo, né, porque não é público-alvo da educação especial, mas não se tem um profissional garantido para fazer o atendimento das necessidades desses alunos, né, principalmente em muitas redes municipais, estaduais, ou assim seja, né, na qual eu trabalho, nem existe o profissional da psicopedagogia, e esse aluno precisa ser acolhido, avaliado, né, ou, quem sabe, também de uma orientação, né,
para nível da escola de como atender, então, as necessidades desse aluno para que ele tenha os seus direitos de aprendizagem garantidos, né? Mas isso é uma outra pauta, né? Então, na sequência também, né, eu ingresso na especialização de gestão educacional na UFSM e também no mestrado em políticas públicas e gestão educacional da UFSM, que eu concluí no ano passado. Atualmente, né, eu estou professora de educação especial na rede municipal de São Cepé, desde 2017, sou professora efetiva, e hoje também estou na tutoria do curso de formação pedagógica do IFSU, e realizo, então, atendimentos clínicos, alguns cursos, em parceria com a Clínica Algo Mais aqui em Santa Maria, né, e é lá que me encontro novamente com a Tarciele, né, que tive a oportunidade de conhecer lá em 2016, 2017, não lembro, quando fui professora substituta do Departamento de Educação Especial, né, então que bela alegria esta, né. Não sei, professora Eliana, se já queres que eu fale um pouquinho como eu ingresso nesse atendimento clínico, ou fico mais a nível de apresentação? Eu acho que tu espera um pouquinho, vou pedir para a Tarsi se apresentar, e aí depois a gente continua. Então, boa noite, vou fazer minha autodescrição. Eu sou a Tarciele, sou uma mulher de pele clara, cabelos ruivos, lisos e longos. Atrás de mim tem uma parede branca com um quadro, um vaso de flores e ao lado direito uma janela. Então, vou falar um pouquinho sobre a minha formação também. Eu finalizei o curso de Educação Especial diurno em dezembro de 2018, né? Minha formatura foi em janeiro de 2019. E logo depois da minha formatura, eu já ingressei no mestrado, né? Com a minha orientadora, que é a Eliana, a prof. Eliana Menezes. E espero finalizar, né, o mestrado até mês que vem, né, Eliana? Vamos ver se a gente consegue. No fim, acabei pegando esse momento de pandemia aí durante o mestrado, que foi bem difícil, né, bem complicado. No finalzinho ali do curso também eu ingressei no curso de na pós-graduação em psicopedagogia, assim como a Ronise, eu também busquei essa especialização visando, né, trabalhar com os alunos com dificuldades e transtornos de aprendizagem. Então, foi mais para associar, né, ao curso de educação especial, para ter maior conhecimento na área também e para abranger o público de atendimento. Atualmente também eu faço uma pós-graduação em educação de jovens e adultos, né, que é a minha área de pesquisa também, gosto muito de pensar sobre educação de adultos, e uma pós em coordenação pedagógica, né, inclusive eu atuo como coordenadora pedagógica numa escola de educação infantil, da rede privada aqui de Santa Maria. Mas eu acho que é isso. Falei bem breve, bem resumida. Uma apresentação bem breve. Mas está ótimo. Obrigada, então. Bom, Ronise, acho que tu podia contar um pouquinho para a gente, né, conforme as questões que a gente apontou ali, como é que tu inicias, então, a fazer esses atendimentos, se tu ainda continua fazendo, né? Na sequência, a gente pede que vocês contem das especificidades, né? Talvez esse comparativo entre, né, o que se faz como professora de educação especial na escola e o que se faz no contexto domiciliar, porque por muitas vezes acaba sendo, se bem que também é possível, né, um espaço próprio. Eu acho que eu queria que vocês contassem um pouco isso, atende como, atende onde, porque me parece que também se trata de uma possibilidade de mostrar para os egressos, né, ou não, para os egressos não, para os formandos, para os alunos do curso, para aqueles que, né, daqui a um tempo se formarão, como estruturar, né, como viabilizar esse início, assim, né? Então, acho que também tem essa intenção nesse momento, tá? Bom, assim, quando me formei em dezembro de 2015, eu acho que mais ou menos em outubro de 2015, antes de me formar, mesmo na graduação, algumas famílias me procuraram para não atendimento a nível de educação especial, mas mais um apoio pedagógico de algumas questões, até porque eu não poderia, né, eticamente atuar como professora de educação especial sem ser ainda professora de educação especial, né, tem
tem essa questão que é bem importante, né? E daí, sim, após formada, já em janeiro, eu comecei a realizar atendimentos na área da educação especial, na época, atendimentos domiciliares. Isso que a professora Eliana traz foi, eu acho que, o meu grande motivo. Né? Tu termina o curso e, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Né? A gente tem conta para pagar, a gente precisa viver, né? Então, eu não queria me formar e trabalhar como monitora, como profissional de apoio, né? Essa era uma questão, e acho que a gente tem uma demanda grande de formação de educação especial. A nossa cidade produz muitos profissionais de educação especial, e isso é muito bom, né? Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que a gente precisamos ser criativas, inovadoras, pensar fora de Santa Maria, outros espaços, e criar espaços também para a atuação da educação especial. Claro que eu me questionava muito sobre o atendimento clínico na área da educação especial. O meu receio era correr o risco que isso fosse visto como algo clínico, né, e não educacional. Mas, conforme a gente vai organizando a prática, como eu fui organizando a minha prática, eu sempre deixei claro também para as famílias que me procuravam que não era um atendimento clínico, que o meu olhar enquanto professora de educação especial, ele não é um olhar para a limitação, né? O meu olhar enquanto professora de educação especial é olhar para o potencial de cada sujeito, né? Para as áreas de interesse, para as habilidades, logicamente também para aquelas áreas específicas que precisam de um apoio para o desenvolvimento, para a aprendizagem, né? E tudo mais. Então, lá em início de 2016, eu já comecei a realizar esses atendimentos privados, e daí eram domiciliares, tá? Eu iniciei, então, com esse movimento, e as famílias, assim, a gente começa a divulgar, e divulgação em redes sociais, faz cartãozinho, deixa aqui, deixa ali, uma família contrata o teu trabalho, conhece, indica para outra, então, assim, nesse primeiro semestre, eu lembro, acho que eu tinha uns 4 ou 5 alunos, né, com autismo e com deficiência intelectual, realizando atendimentos em casa. Mas, nesse momento, eu tinha um aluno específico que eu ocupava boa parte da minha carga horária. Eu tinha quase 30 horas de atendimento só com ele, que a família acabou gostando do meu trabalho e me contratou para eu acompanhar ele na escola, mas realizar o atendimento em casa, né? E porque, assim, eu sempre prezei, acho que pela ética e pela transparência de dizer, olha, vocês estão me contratando para eu fazer este acompanhamento dele na escola, mas vocês não têm obrigação nenhuma de pagar por esse atendimento, né? A escola deve ofertar esse acompanhamento para ele, a escola deve ofertar as adaptações das quais ele precisa, a escola deve ofertar o atendimento educacional especializado, né? Mas ainda assim, ciente de tudo isso, a família preferia, né, que ela custeasse todos esses serviços. Tanto é que, então, eu fiquei todo o primeiro semestre de 2016 atuando com atendimentos domiciliares desses alunos, né? E daí foi, acho que mais ou menos, numa transição de um semestre para outro, se teve o edital de seleção para professor substituto na UFSM na área da deficiência visual. Porque ao longo de toda a graduação, e ainda, né, também as minhas pesquisas, eu me volto muito para a área da deficiência visual. Tá? E como eu fui aprovada nessa seleção, eu deixei, né, encaminhei os meus alunos para algumas colegas, tá? E então eu fiquei todo esse período, e depois eu já fui nomeada num concurso em São Cepé, e então vem São Cepé, sempre gostei muito de trabalhar como tutora, né? Então eu fui tutora do curso de pedagogia, então trabalhando 40 horas, mais especialização ou mestrado, não me sobrava tempo para realizar atendimentos clínicos também, né, na área da educação especial. Mas eu sempre tive procura
durante esse período, né? Muitas famílias entravam em contato comigo e por questão de falta de tempo, eu acabava encaminhando para outras colegas. Então, a gente tem, assim, um grande número de professoras de educação especial que se organizam para realizar atendimentos clínicos. E como a nossa área de educação especial ela é muito diversa também, a gente acaba se organizando, né, e acaba se vinculando, eu acho que eu vou dizer isso mesmo, se vinculando a alguma área mais específica, né, então eu sempre gostei muito de deficiência visual, e quando vou para a escola, me deparo com a questão das altas habilidades, e começo a estudar as altas habilidades, e gastar uma energia nesse movimento dos alunos com altas habilidades. Tem colegas que são mais da área do autismo, tem colegas que são mais da área da deficiência intelectual, então no próprio grupo que a gente vai se conhecendo, a gente já sabe, mas a colega faz atendimento clínico ou domiciliar na área do autismo, encaminho para aquela colega, outra colega acaba trabalhando mais na área da deficiência intelectual, né? Então, este ano, né, ano passado, muitas pessoas me procuraram para tanto avaliação, daí com a psicopedagogia, então, tanto na área da psicopedagogia quanto na área da educação especial. Ano passado, eu acabei repassando vários alunos ou pacientes, que na psicopedagogia a gente chama de paciente, né? E esse ano, então, eu me organizei a minha carga horária de trabalho para deixar pelo menos um dia para atendimentos clínicos, né? E isso a gente falava, acho que não lembro se foi na live ou pré-live ou pós-live com a Profitati, com a Tarciele também. Na área das altas habilidades, a gente tem uma falta de profissionais para identificação, para o processo de identificação das altas habilidades e para o processo de atendimento também, né? Então, este ano, eu retomo os meus atendimentos, daí sim, na clínica, né? Fiz uma parceria, assim como a Tarciele, depois ela vai falar sobre isso, com uma clínica aqui de Santa Maria. Então, nesta clínica, eu subloco sala, né? E retomo os atendimentos, né? Neste momento, por conta da minha carga horária, né? Eu faço o acolhimento dos alunos ou dos pacientes que chegam até mim. Dependendo do caso, eu fico e faço, né, avaliação e atendimento, dependendo do que for, eu encaminho para uma colega ou para um colega que se envolve mais com a área, né, por exemplo, autismo, deficiência intelectual, não é muito o meu chão, né, então eu acabo encaminhando para algum colega. Agora eu estou no momento com pacientes na área das altas habilidades, né, que estou fazendo o processo de identificação, né, tenho me envolvido mais com isso e tenho priorizado mais os alunos com altas habilidades de superdotação. E a partir disso, né, em parceria com essa clínica, também tenho me dedicado, né, a ministrar alguns cursos, né, esse ano já fiz um, que foi sobre o ensino colaborativo, pediram outros, mas daí isso vai ficar só para 2022, a carga horária não está dando para tudo, né, então acho que é um pouquinho assim que eu chego nos atendimentos clínicos. Obrigada. Ronise, acho que tem muitas coisas, bom, daqui um pouquinho a Thais vai falar, mas tem muitas questões na tua fala que são bem bacanas da gente conversar, enfim. Primeiro, talvez essa busca, né, é muito comum, e a Alcione vai acho que concordar comigo, e a Tati também, é muito comum essa busca dos nossos alunos pela área da psicopedagogia. Eu mesma fiz psico também assim que me formei, né, me formei, fiz psico, fui fazer mestrado, doutorado, então existe mesmo essa busca quase que como uma ideia de complementação, né, da atuação, enfim. E claro que aí, quando a gente, né, vai, ao fazer as duas formações, a gente acaba atuando de uma forma que é meio simbiótica, né? A gente não é mais o educador especial, mas a gente também não é o psicopedagogo, a gente é alguém, é um terceiro, né? Surge aí um terceiro elemento, né, que nos constitui e que conduz a nossa prática. E eu estou só fazendo esse destaque porque é bem importante, né, que os alunos e as alunas atentem para essa questão, assim, que tem uma marcação, e eu super entendo,
porque compartilho ela com vocês, e a Tarsi também vem desse mesmo contexto formativo, né, Tarsi? Que é o quanto quem se forma e não faz a psicopedagogia, muito provavelmente vai vivenciar, né, também uma outra experiência de atendimento particular que não é propriamente quem, né, não é aproximado, não é igual, enfim, né, nunca vai ser igual, mas de qualquer forma não é o mesmo, né, a mesma experiência de quem tem as duas formações. Até porque é isso que tu está dizendo, tu faz as marcações bem pontuais na tua fala, né? Na psicopedagogia a gente chama paciente, né? E a tua preocupação com as questões, né, do quanto como é que se efetiva um atendimento que é particular, que não é propriamente escolar, porque é em casa, ou numa clínica, ou numa sala, né? Porque aí é muito comum que a gente, para fazer esses atendimentos, a gente procure um espaço, né? Por vezes a gente não quer ir na casa das pessoas, mas a gente, então, tem um espaço, se associa a outras pessoas, é muito comum que essas outras pessoas sejam da área clínica, né, Ronise, da psicologia, enfim, clínicas, né, aqui mesmo pertinho da minha casa tem a Pednel e tem uma psicopedagoga que atua ali em parceria com os pediatras, né, com o psicólogo e tudo mais. Então, e como é que dentro desse espaço que tende a ser mais clínico, a gente sustenta, né, a nossa condição de professor licenciado, porque quando tu começa a falar, tu diz isso, né? Do meu medo de ser compreendido equivocadamente nesse sentido, assim, né? Então, eu só estou fazendo essa marcação porque eu acho importante, assim, como tu mesmo começaste falando sobre isso, e talvez a gente possa continuar depois, entrar depois nesse debate mais fundo, depois que a gente escutar a Tarsi. Então, Tarsi, aí de repente, se tu já quiser falar alguma coisa sobre isso, também pode ser bom, tá bem? Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da busca da psicopedagogia, né? Porque, na verdade, quando a gente se forma na educação especial, bate aquele medo. Poxa, só tem educação especial aqui, só tem em São Carlos. Será que sabem o que é educação especial? Porque eu pensava muito sobre isso, porque todo mundo que eu falava, eu me formei em educação especial. Que legal, mas é uma pós? Não, é um curso de ensino superior, sabe? É uma graduação. Então, eu acho que muito eu procurei a psicopedagogia por esse medo, né? Sei lá, porque na verdade é um medo que não é muito nosso, mas que não é real, né? Porque a gente sabe que existe esse cargo da educação especial, existem muitas escolas pedindo educadores especiais, mas, por outro lado, a gente sabe, né, que lá no Norte, no Nordeste, a educação especial, ela não é tão falada, é muito mais falado na psicopedagogia, né? Então, eu acho que muita gente acaba buscando, eu, né, falando por mim, acabei buscando a psicopedagogia mais nesse sentido. E também, né, pelo que eu e a Ronise compartilhamos em relação ao público, né, de dificuldades e transtornos de aprendizagem. Que por mais aí que eu, né, formada pelo diurno, tive esse estágio, a gente sabe que o educador especial, né, não deveria, né, atuar com esse público, apesar de que nas escolas isso acontece. Mas falando um pouquinho, assim, da minha formação, né, da minha atuação. Logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar como educadora especial numa escola de educação infantil, lá na cidade de Restinga Seca. E, junto com esse trabalho, né, que eu fazia 2 vezes por semana, eu consegui alguns atendimentos particulares lá em Restinga, né? Então, começou por aí os meus atendimentos particulares, logo que eu me formei. Então, eu atendia lá, no espaço da escola, né, a diretora tinha liberado uma sala para eu atender, então, cidade pequena, essas coisas às vezes acontecem. Aqui em Santa Maria, eu acabei tendo alguns alunos também, mas mais naquela coisa que a gente chama do reforço, né, escolar, que na verdade na maioria das vezes os alunos tinham muita dificuldade em matemática, e aí a escola pedia para procurar um professor particular, e aí, né, entrava em contato comigo por indicação, enfim. E aí chegou um momento que eu tinha 3 alunos que eu atendia na minha casa. Eu montei na sala, eu ainda morava com os meus pais, então na sala de casa eu montei um espaço lá com mesinha, com material pedagógico, e eu atendia, né, esses alunos, assim, nesse reforço. Então, através de algumas estratégias de ensino, eu trabalhava matemática de forma a facilitar, né, o entendimento desses alunos,
porque eu acho que era mais uma questão mesmo de metodologia da prof, então era mais nesse sentido de reforço escolar. Logo depois, como eu havia ingressado no mestrado, eu consegui a bolsa do mestrado, então eu precisei parar com esses atendimentos, né? Porque a gente não pode vincular a bolsa com um trabalho extra. Então, eu fiquei um tempo sem atender, até que eu decidi largar a bolsa do mestrado para assumir a bolsa na Coordenadoria de Ações Educacionais, aqui da UFSM, né? Na CAED. Não sei se talvez alguns de vocês não conheçam, né? Mas o antigo núcleo de acessibilidade, que agora é CAED Acessibilidade. Então, ali eu comecei a trabalhar muito com o público adulto, né? Porque a gente trabalha com os alunos dos cursos técnicos superiores, alguns da pós-graduação, e eu fiquei ali, né, iniciei acho que foi final de 2019, e aí em 2020 veio a pandemia, e eu fiquei nos atendimentos aí online, né. Então, aconteceu que a gente precisou reestruturar, e isso é bem importante da gente falar também, né, porque o atendimento na educação especial, hoje em dia, ele não se restringe, né, só ao presencial, só ao domiciliar, também tem essa questão do online. Então, tendo essa prática, sim, com os alunos adultos, associado também ao meu mestrado, que é na área da educação do adulto, eu comecei a me interessar muito mais por esse público, né. Então, eu comecei a atender particular esses alunos já, adolescentes, adultos, né, idosos, que é outra coisa que a gente não fala muito na educação especial, né? Que a gente tem possibilidade de atender idosos também. E eu não me restringo muito ao que a gente chama de público-alvo da educação especial, né? Então, muitas vezes aparecia aí algum estudante mesmo que estava com dificuldade na faculdade, né? Precisava de alguma dica de estratégia de estudo. Como é que, né? Me ajuda na leitura. Vamos trabalhar a interpretação textual, porque são coisas que eu tenho dificuldade. Então, eu vejo o trabalho da educação especial, assim, bem amplo, né? Na verdade, a gente tem várias possibilidades, vários espaços para trabalhar, formal ou não formal, né? E aí, a partir disso, desses atendimentos que eu comecei a fazer ali na CAED, eu comecei a trabalhar mais com esse público adulto no particular. Hoje em dia, né, eu atendo domiciliar. Em função da pandemia, tudo precisou se reestruturar, então, como eu vou na casa do aluno, o cuidado, eu precisei multiplicar, né? Então, eu tomo vários cuidados, assim, vários protocolos de segurança. Então, o que eu faço? Eu uso o Propé, né, para não entrar com calçado sujo na casa dos alunos, porque tem pessoas que não se incomodam, mas tem pessoas que se incomodam, e talvez nem só por isso, mas pela segurança também, porque a gente está entrando num espaço, né, no espaço de casa, numa pandemia, então acabo tendo todo esse cuidado. Fiz, tipo, não é um jaleco, é tipo um pijaminha, assim, que eu coloco por cima da minha roupa também, porque como, né, eu saio ou da escola e vou atender, ou saio de um atendimento e vou para outro, não é legal a gente estar compartilhando a roupa de várias casas que a gente passa, né? Então, tem esse cuidado também. A questão do álcool, né, da máscara PFF2, o acrílico. Então, hoje em dia, eu tenho atendido bastante domiciliar, até porque as famílias não se sentem à vontade, né, de levar o aluno, né, no espaço clínico. E, assim como a Ronise também, né, eu atendo na clínica Algo Mais. Mas, a minha ideia nunca foi atender em clínica, né. Eu, particularmente, não atendo por esse viés clínico, assim, não... Fiz a psicopedagogia, mas eu tenho muitas questões, assim, com a psicopedagogia. Eu não consigo usar a palavra paciente, porque para mim é algo que, não sei se pela formação não faz sentido para mim. Então, eu acabei mesmo nesse espaço clínico, porque eu precisava de um espaço para atender, né? E na minha casa, em função da pandemia, não dava mais, né? Eu saí da casa dos meus pais, no meu apartamento não tem espaço. Então, eu acabei procurando, né, um local, uma sala, que eu pudesse sublocar por hora, e encontrei esse espaço clínico, né, que é a Clínica Algo Mais, onde atualmente eu faço parte. Então, lá na Clínica Algo Mais, agora eu estou com apenas uma aluna, né, que também não é mais uma questão de apoio pedagógico, assim, em função do ensino remoto, né, que essa aluna está apresentando bastante dificuldade. E é o que tem aparecido bastante agora para os atendimentos domiciliares e atendimentos particulares, né, em função do ensino remoto. Muitos alunos estão voltando para a escola com bastante dificuldade, né,
E, ao mesmo tempo que muitas famílias procuram para auxiliar nesse processo, muitas famílias também procuram com aquela questão de que a escola, né, precisa de um diagnóstico. Que, na verdade, às vezes, não faz muito sentido, porque a criança passou um ano aí de ensino remoto, né, um ano em casa, a gente sabe o peso que é, todo mundo aqui, né, que é estudante, sabe o quanto é difícil o ensino remoto. Eu estou passando mestrado, faço graduação no ensino remoto e está sendo muito difícil para mim. Então, a gente imagina crianças, né, que estão passando por esse processo. Então, atualmente, tenho atendido, né, tantos os adultos, que normalmente eu atendo na modalidade online, tenho aluno de outras cidades. Então, na modalidade online, eu trabalho com aplicativos, jogos, né, essas estratégias, assim, mais virtuais, e dá bem certo, é bem legal, assim, os atendimentos. Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, e a pandemia veio para nos mostrar que tem essa possibilidade, né, mas ele acaba ficando restrito, assim, só aos adultos, porque as famílias das crianças preferem o atendimento presencial. Então, das crianças eu acabo atendendo ou domiciliar, ou, né, nesse espaço, nessa sala que eu subloco na clínica. Resumir, assim, para vocês terem uma ideia, né, mas eu acho que a educação especial, ela tem muitas possibilidades, e agora, né, como as profs estavam comentando no início ali, surgiu essa nova possibilidade, que é o atendimento online, né, então ele facilita muito, facilita pelo fato de que o professor de educação especial não precisa gastar sublocando uma sala, não precisa gastar com gasolina, ou se deslocar para ir até a casa do aluno, né, e às vezes funciona melhor do que presencial, né? Eu tenho alunos assim que o atendimento online ele funcionou 1000 vezes melhor do que o atendimento presencial, que normalmente são alunos que gostam muito da tecnologia, né? Que passam muito tempo no computador. Então, o atendimento presencial às vezes não é legal, eles não têm interesse, né? E o atendimento online eles se concentram melhor e têm mais motivação assim para participar. Eu acho que é isso. Obrigada, Tarsi. Eu agora te ouvindo e estava pensando o quão singulares são as práticas de vocês e logicamente que elas tinham que ser assim, porque são duas pessoas diferentes, de contextos muito diferentes, mas ao mesmo tempo o quão múltiplas, né, assim, no sentido de que, e aí eu acho que isso que tu fala no final, e a Ronise também disse, né, a gente vai se encaminhando para uma especificidade. Há questões dentro da área que nos interessam mais, que fazem, né, que nos agradam mais em termos de atuação. E então, assim, é muito bacana, eu estou fazendo esse destaque aqui, porque não há uma forma, né? Não há uma possibilidade de atuar como professor de educação especial no contexto do atendimento particular, assim. Aí a Tarsi está dizendo, né, trabalho com adultos, trabalho, né, com, enfim, né, trabalho com as questões das estratégias pedagógicas mais direcionadas, não me interesso tanto pelas questões da clínica, no sentido de dizer, acho que entendi que na fala da Tarsi ela diz em mim impulsa mais a educação especial do que propriamente a psicopedagogia. Entendi que a Tarsi está dizendo isso. Talvez na Ronise a coisa esteja mais misturada, ou até a própria questão da psico seja mais latente, né, do que a educação especial, e elas se complementam, assim, acho que não é, né, uma questão de oposição, assim. Mas assim, de destaque que eu gostaria de fazer aqui quando ouço vocês é a amplitude das possibilidades de atuação, que eu acho que para quem está no curso pode ser bastante assim, tranquilizador, não sei se esse seria o termo, né? As gurias que estão se formando aí, tranquilizador. Bom, cada uma de nós aqui, né, depois que se forma, se eu e a Tati fôssemos contar também por onde passamos e o que fizemos, teríamos história, né? Mas eu acho que assim, talvez uma certeza de que é possível ir se reinventando, né? E de que as coisas vão acontecendo e vão aparecendo, assim, isso é uma questão que eu sempre digo para os alunos quando eu vejo elas muito angustiadas, né? Ah, não tem concurso, mas não é a única possibilidade de fazer concurso estar na escola, né? Quando se formou, eu especialmente que me formei antes da Tati, nem existia concurso, né?
Então, isso não era uma questão, e a gente formava naquela época 40 alunos por ano, né? E 40 alunos por ano que já existiam há muitos anos, desde antes da política de inclusão. Então, o que fazíamos, né, enquanto professores de educação especial? E com relação, né, a essa discussão da a tênue fronteira entre a clínica e a educação, o clínico e o pedagógico, que constitui a área, né? Na verdade, uma área que nasce dessa junção do saber clínico com o saber pedagógico. Então, na verdade, e aí, de novo, né, é uma junção que não é simplesmente uma junção, é uma junção que produz uma terceira coisa, que é a educação especial, né? E que talvez já tenha vivido na sua história, enquanto área, diferentes momentos, né? Talvez nós pudéssemos pensar que nós temos na área da educação especial, ou na história da educação especial, não sei se a Alce vai concordar comigo, momentos em que nós tivemos ênfases, né? Então, existia um momento em que a ênfase da atuação era muito mais clínica. E, portanto, a formação era muito mais clínica também, né? Eu, quando me formei, não sei se é a Tati, mas eu, quando me formei, eu tinha disciplinas, né, de morfologia, né? Então, a gente ia lá para o centro, né, o prédio lá da medicina, e a gente olhava lá os cadáveres e botava o jaleco branco. Então, quer dizer, tinha uma série de disciplinas, né, Tati? Tu também, Tati? Uma série de disciplinas que nos aproximavam da clínica. Que no currículo posterior ao meu, né, que é o currículo que nasce em 2004, foram excluídas da formação, exatamente porque a gente teve uma mudança de ênfase, né? Então, a ênfase da formação e da atuação deixou de ser na clínica, não que a clínica tenha completamente desaparecido, porque aí a gente permanece nessa conversa, nessa interlocução entre os saberes, mas a gente coloca a ênfase no pedagógico, né? E a diferença talvez seja, né, determinada pela forma como a gente olha para o sujeito. Me parece que essa é a questão central aqui, que é visível no currículo, nesses currículos que se modificam, e que talvez no atual currículo, né, de quem entrou ano passado, isso ainda seja mais intenso ainda. Porque o que a gente faz no currículo atual? Coloca mais ênfase nessas questões pedagógicas ainda, né? Então, qual é a questão, né, gurias, que a mim me parece? Quando a tendência, o olhar, ele está centrado mais nas questões clínicas, a gente individualiza os problemas, vamos colocar assim entre aspas, por falta de outro termo, e responsabiliza aquele indivíduo exclusivamente por aquela condição apresentada. E aí, quando a gente atua com ele, o que a gente quer fazer? Modificar o sujeito, né? Então, a gente faz a intervenção no sujeito e espera que esta intervenção por si só vá dar conta de modificar esse sujeito, porque ele está nele exclusivamente as condições da sua limitação. E quando a gente coloca ênfase no pedagógico, a gente não ignora que existem questões, limitações, condições que são produzidas pelo organismo. Elas estão ali. Mas a gente também coloca muita ênfase no contexto aonde esse sujeito se desenvolve. E aí a gente entende que é preciso intervir no sujeito, mas também no contexto, né? E aí a gente vai tentar propor uma forma de atuação como professora de educação especial desse sujeito que não tem propriamente a intenção de reabilitar, entende? Porque não está exclusivamente no indivíduo, é um indivíduo com uma determinada condição orgânica do organismo que interage com um contexto, e essa interação com esse contexto vai produzir ele de uma determinada forma e vai possibilitar que ele tenha mais ou menos autonomia, mais ou menos, né? Enfim, e aí a gente vai olhar para esse conjunto de elementos e aí propor algumas questões. Eu vou passar para a Tati, porque daí depois disso eu gostaria de ouvir as gurias com relação a isso, né? Qual a possibilidade, tem uma pergunta que a gente manda para vocês, qual a possibilidade de dentro dessa atuação particular, a gente estabelecer interlocução com esses contextos que constituem esses sujeitos, outros profissionais que atendem esses sujeitos, a própria escola
Existe essa possibilidade ou não? Aí a gente vai falar depois sobre isso, mas agora acho que a Tati quer contribuir conosco. É bem nessa linha, Liana, que você vem comentando, e aí você já fez a pergunta, na verdade, né? Porque eu também entendo, a partir da fala da Ronice e da Tarciele, né, o quanto, apesar de estar atuando num atendimento individualizado, esse olhar ele não é restrito somente para esse indivíduo, né? Ou o quanto, né, apesar de estar dentro de um espaço, entre aspas, clínico, né, onde há essa visão, né, mais de atendimento clínico, há a possibilidade, e aí eu acho que vocês falaram um pouquinho sobre isso, de como vocês tentam manter essa ordem, essa organização desse viés pedagógico, nesse espaço individualizado, domiciliar ou clínico, né, eu acho que são termos aí que foram usados né, que mesmo às vezes o domiciliar, o foco acaba não sendo só pensar o aluno, né, nesse viés que a Eliana estava colocando, né, de que esse atendimento individualizado, muitas vezes, quando a gente acaba pensando, o foco é o aluno, mas ele não é unicamente o sujeito com quem a gente está ali trabalhando, né, a gente, por vezes, né, está pensando nas demandas que esse aluno vem apresentando ali, mas que está relacionado com um contexto familiar, escolar, que, né, diretamente envolvido. Então, era mais no sentido mesmo, Ronice e a Tarso, acho que falar um pouquinho para nós, né, de como que vocês tentam fazer, né, articulam essas possibilidades de vinculações, mesmo no atendimento individualizado, com as famílias e com as escolas, né, nessa possibilidade. E aí eu vejo que a partir da fala de vocês, né, um apontamento também que eu acho que eu queria destacar, só aproveitando, né, para depois abrir a questão de que muitas vezes eles procuram esses atendimentos, nesses atendimentos individualizados, né, em função de não encontrarem outros espaços para essas escutas, né, então até em relação às altas habilidades, por exemplo, que foi citado, né, que muitas vezes essa área, e assim como outras, né, às vezes mais específicas, acabam não tendo aquela atenção, aquele espaço que, às vezes, dentro da escola, o próprio professor poderia dar, né? E aí é num espaço individualizado onde a família encontra, às vezes, esse espaço de atendimento pedagógico também, mas que consegue olhar para né, para essa necessidade desse aluno. Então, era mais nesse sentido que eu gostaria de ouvir vocês. Eu acho que é muito importante, a partir do que a Eliana falou, né, e que vocês também trouxeram, de que apesar de ser um atendimento individualizado, num espaço, muitas vezes clínico, nós estamos com um viés pedagógico, né, e como que vocês fazem essas interlocuções, família, escola e aluno, né. Então, era para ouvir vocês. Ronice, pode ser? Sim, eu fui anotando aqui algumas coisas, né, da fala das professoras e da Tarciele, que a professora Eliana fala, né, que quem tem né, não vou dizer quem tem afirmar generalizando, né, mas eu me percebo assim, eu já me defino como professora eu sou professora de educação especial, o termo educador especial me incomoda, porque eu sou uma licenciatura, então eu sou professora de educação especial e psicopedagoga também. E eu não consigo fazer esse movimento. Agora eu sou professora de educação especial, agora eu sou psicopedagoga. Para mim, essas áreas não se separam mais, elas se complementam. Claro que a minha prática, por exemplo, um processo de avaliação, né? Um paciente chega para mim com uma suspeita de dislexia. É lógico que eu vou fazer mãos de de um processo avaliativo que ele é mais psicopedagógico, porque no meu curso eu não vi nada sobre transtornos de aprendizagem. Talvez vocês, né, eu não sei como está o currículo de diurno, talvez se vocês vivenciam isso, vocês vão lançar mão daquilo que vocês aprenderam ao longo do curso, né? Da mesma forma que, quando chega um aluno para mim com uma suspeita de altas habilidades de superdotação, é lógico que eu vou fazer mão daquilo que eu estudei e continuo estudando na área das altas habilidades, que é mais da educação especial. Mas a prática em si, seja na escola, seja na clínica,
eu não consigo perceber assim, uma diferença, né? Talvez alguns colegas percebam, mas eu não consigo. Eu vou fazer essa prática agora porque eu sou psicopedagoga. Agora eu vou fazer essa prática porque eu sou educadora especial. Não. E eu acho que nesse sentido, assim, a professora Eliana traz, né? Surge uma outra coisa que eu não sei nomear. Eu acho que daí surge a professora de educação especial e psicopedagoga, né? E eu acho que me permite ter um olhar mais amplo, né? Uma questão, assim, que tem surgido muito agora, e que me preocupa muito, né, estando na escola, mas que também chega no atendimento clínico, é essa produção de dificuldades de aprendizagem. E eu falo uma produção, né? Já existia uma produção muito grande anterior à pandemia, e com a pandemia ela se intensificou muito. E daí se tem esse olhar querendo quase que responsabilizar unicamente o sujeito, né? Porque a culpa, né, o sintoma está unicamente no sujeito e se desconsidera todo esse contexto. E nesse processo de avaliação, de atendimento, seja na escola, seja na clínica, é um desafio, e eu acho que é um repensar constante, né? Eu acho que o movimento, para se ter em mente que o trabalho da educação especial, né, seja na escola, seja na clínica, seja domiciliar, que ele é um trabalho pedagógico, para mim ele é um repensar e uma reavaliação da prática constantemente. Porque quando a professora Eliana traz, assim, essa questão histórica da educação especial, que surge onde? Surge com uma base médica, né? E eu, inclusive na escola, né, eu percebo essas raízes médicas e clínicas muito forte ainda. E se desvencilhar disso é muito difícil. Então, em 2016, quando eu vou para a clínica, eu vou para esses atendimentos domiciliares, eu vou porque eu precisava de dinheiro, eu precisava trabalhar, não podia ficar sentada com os braços, né, com as pernas para cima. Já este ano, quando eu retorno, para além da procura dessas famílias, eu também procuro, e eu havia anotado aqui, para ter uma liberdade maior que às vezes eu não tenho no espaço da escola, que é pegar tudo aquilo que eu acredito em termos de educação especial, de desenvolvimento, de aprendizagem, usar para acolher o aluno e a família, e orientar eles, orientar a escola, orientar esses outros colegas que trabalham com esses sujeitos. Eu acho que foi a Prof. Tati que também traz, assim, o que eu percebo muito é que as famílias chegam, né, para mim, muito por ou uma falta do atendimento nas escolas, nas instituições, porque, infelizmente, nem toda instituição tem um professor de educação especial. Isso ainda é uma realidade, então aquele aluno ele precisa de um atendimento, mas não tem. Ou o atendimento ofertado na escola ele é insuficiente, e eu vejo lá no município que eu trabalho, que tem alunos que precisam de atendimento 2, 3 vezes por semana, mas a gente pode ofertar 30 minutos uma vez na semana. Então, se a família ela tem uma condição financeira, ela vai acabar optando também por um atendimento complementar na área. E o que a Prof. Tati traz na área das altas habilidades, isso eu também tenho percebido muito, que nas escolas, pouquíssimas consideram as altas habilidades, né? Os alunos que eu tenho recebido para processo de identificação de altas habilidades chegam até mim porque a família percebe comportamentos diferentes para a idade. E a escola não percebe, ou o profissional que está na escola, ele não tem formação, não tem este olhar para as altas habilidades, e a família chega para mim, estou percebendo isso, e agora o que eu faço? Né? Então, assim, e para pensar essa minha prática e
e retomar muito de que eu sou professora, né, e de se ter essa articulação, o primeiro momento é essa conversa com a família, dizendo, olha, o meu atendimento, ele é um atendimento na área da educação, ele não é um atendimento, embora esteja aqui nesta sala, dentro desta clínica, porque eu preciso deste espaço, né, ele é um atendimento com um olhar pedagógico, né, ele é um atendimento que vai ir sempre ao encontro das demandas, das necessidades deste sujeito, mas, ao mesmo tempo, esta articulação com escola, com os demais profissionais, às vezes ela também é difícil. Mas para os colegas que estão, né, que logo vão se formar, eu também tenho que dizer que, às vezes, eu encontro menos dificuldade de articulação no meu atendimento privado do que dentro da escola. Né? E eu vejo, assim, que o campo da educação especial, e a Tarciele se definiu muito bem, usou essa palavra, né, ela usou primeiro, não vou poder usar agora, é um campo de resistência tão grande, que às vezes a gente acaba se tornando, acho que às vezes não, né, mas muitos de nós acabam se tornando militantes da área, seja na clínica, seja na escola, porque mesmo na escola regular, às vezes eu me percebo, sim, sendo mais vista como um atendimento clínico, como educação especial igual atendimento educacional especializado, pego o aluno, manda para o turno inverso, tem o atendimento de educação especial, ponto, resolveu todo o problema, porque o problema está no aluno, né? E, às vezes, eu consigo me articular muito melhor com família, com escola e com demais profissionais no meu atendimento clínico do que na escola. Por uma série de resistências que eu acho que vocês já devem estar cansados de vivenciar, de falar sobre e tudo mais, né? Então, eu acho que é difícil, sabe, professoras e colegas, achar uma resposta para isso, né? Eu prezo, sim, né, por uma interação constante com a família. Então, neste momento, eu estou com um paciente na área das altas habilidades, que é de Alegrete. Então, eu tenho feito acompanhamento, ele tem 3 anos e meio, eu faço um trabalho muito próximo com a família, com a fono e com as profs dele, e ele vem uma vez por mês a Santa Maria para eu atender ele presencialmente, nesse processo de avaliação. Então, este meu paciente, aluno, eu tenho conseguido uma articulação tão boa com esses demais colegas, que em escolas que eu trabalho até hoje eu não consigo. Né? Então, acho que são questões que, às vezes, fogem somente do profissional, né? E uma outra coisa, para eu não me estender muito, que eu acho que é importante falar, assim, não sei se tem colegas aqui do curso noturno. Acho que tem sim, Ronese. Tá, e eu não conheço, né, o currículo do curso diurno, mas uma coisa, assim, que eu percebi enquanto aluna, que, embora acho que a prof. Eliana trouxe dessa questão de que o currículo do curso ele foi se reorganizando para que tivesse um viés muito mais pedagógico, né? Ainda assim, enquanto aluna de um curso noturno, eu senti a necessidade ainda de uma ênfase maior no processo pedagógico. Ainda sinto um resquício forte de uma prática da educação especial, seja em escola ou em outros espaços, clínicas, né? Porque tu tem disciplinas específicas de deficiência, de altas habilidades, disso, daquilo, né? E não estou dizendo que não deva ter, eu acho que são ótimas. Mas eu, por exemplo, senti uma falta enorme de disciplinas de ensino colaborativo, de trabalho docente articulado, né? Porque eu vejo que é isso que favorece e contribui para esses processos de articulação, seja na escola ou na clínica. Então, né, de quanto vai... e isso foi muito bom na época do PIBID, que a professora Sabrina trouxe, né, muito ensino colaborativo, né, e algo que eu
amo e que defendo, né, muito, mas a gente corre o risco, né, de não se ter disciplinas, de não se falar sobre estas outras práticas que a educação especial podem e, ao meu ver, devem desenvolver, correr o risco também de adotar, enquanto professoras e professores, uma postura clínica, inclusive na escola. Clínica no sentido de, clínica relacionada à clínica médica, né? Eu vou me fechar na minha sala de recurso ou no meu espaço, eu vou pegar este aluno, vou exercer a minha prática pedagógica aqui, eu não vou me articular com os demais contextos e espaços, né? Então, eu acho que esse movimento de trazer o pedagógico, né, e de articulação, para mim, que atuo nesses dois espaços, escola e atendimento privado, ele é um movimento que eu não consigo perceber muita diferença, entende? Porque os enfrentamentos que eu tenho nos dois espaços, às vezes, eles são muito próximos. Desculpa por ter me estendido tanto, tá? Não, Ronise, mas tu falaste coisas que são super importantes, assim, dava para a gente continuar toda noite debatendo. E essa tua última, o fechamento da tua fala é um soco, assim, no estômago da gente, enfim, que está aí, né, se debatendo, pensando em escola, pensando em educação inclusiva, pensando, né, porque quando tu dizes, eu não vejo diferença entre a atuação na escola e a atuação no atendimento particular, porque por vezes o que a gente faz, né, é a mesma coisa, isso, e eu sei que a gente sabe, quem está aqui, quem está na escola, seja por ser monitora, seja por ser orientadora de estágio, seja, enfim, né, por estar fazendo estágio, por estar no PIBID, por estar na residência, por ser, né, professora de educação especial na escola, a gente tem vários colegas aqui em atuação, a gente sabe que essas ações, como vocês mesmos pontuam, e eu acho que esse termo é muito, muito bem adequado nesse processo, essas ações de resistir todos os dias, né, para garantir a nossa condição de professora de educação especial, que não faz, né, a reabilitação do aluno, né, isso é, assim, enfim, é um fato, a gente não tem como negar, né? E isso diz da própria compreensão da área, né? Não só por quem é da área, mas por quem não é da área, mas é da educação. Então, como é que a escola significa a educação especial dentro da escola, né? Isso diz da própria compreensão de aluno, de aprendizagem, de escola, que quem está na escola tem, né? Então, quando a gente entende a escola como um espaço de reprodução do conteúdo, e a gente falava sobre isso aqui, acho que uns 2, 3 encontros atrás, né? Quando a gente entende a escola como um espaço de reprodução ou de ensino de um conteúdo que precisa ser assimilado, eu vou usar esses termos mesmo, pelo aluno, e que, portanto, aquele que não assimila precisa ser reconduzido para que possa passar a assimilar, né? A gente vai entender que, né, é preciso, quanto mais cedo possível, demarcar aqueles que não estão conseguindo fazer essa assimilação e encaminhar para espaços, né, de reabilitação, de recondução dessas formas de lidar com a aprendizagem, para que ele possa, então, voltar, digamos assim, né, e desenvolver as suas aprendizagens. Então, e essa forma de compreensão, tanto da educação quanto do aluno, porque daí tu tem aí uma demarcação muito específica com relação à ideia de aluno normal, né, e alunos outros, eu não vou nem usar outros termos aqui, mas, né, o aluno normal é o que aprende, os outros não são normais, né, quem não é normal é o quê? Que a gente não quer usar alguns termos, às vezes, porque eles são fortes, mas há demarcações específicas que dizem isso, né? Então, se o normal é o que aprende, o que não aprende é o quê? É anormal. A gente não fala esse termo, mas a gente reafirma ele cotidianamente com as nossas ações, né? Então, essa busca desesperada por avaliações, por diagnósticos, por encaminhamentos, né, pela educação especial, pelo que fazer, a demarcação de que alguns alunos são da educação especial, alunos de inclusão, essas
Isso anuncia para a gente, né? Formas de olhar, formas de se compreender professor, formas de pensar a escola, formas de... Né? E que eu acho que são questões que a gente precisa debater sempre, cada vez mais, né? Temos uma urgência na área de debater essas questões, porque sim, a gente precisa resistir. E daí, quando vocês dizem isso, eu acho que é isso mesmo. Eu chego a dar uma vibradinha aqui por dentro, porque realmente é isso, né? É uma ação de resistência e eu acho que é uma obrigação, um compromisso nosso com a área de defender, né? Defender o que fazemos, defender o que podemos fazer na escola e, ao mesmo tempo, defender o aluno, né? No sentido de dizer que a gente não pode individualizar problemas que são coletivos, né? Não podemos individualizar problemas que são coletivos, porque isso tende à medicalização, né? Isso tende a um processo de medicalização da existência que é muito perverso, né? Então, essa tua... ouvindo, né? E aí tu diz, a pandemia intensifica, e a gente não tem dúvida, né? A gente tem se debatido muito aqui sobre o que vai acontecer quando, né? O que vai acontecer o ano que vem, supostamente pensando que não teremos pandemia, e que esses alunos, então, vão ser exigidos, né, a voltar a acompanhar, como se a gente tivesse parado e fosse possível retomar de onde a gente parou. Só que as crianças não são mais as mesmas, né? Nem os professores são, mas enfim. Então, eu acho que ainda vai ter muita pesquisa por aí para identificar esses processos de intensificação das buscas diagnósticas e de produção desses outros anormais no contexto da escola que volta, né, no pós-pandemia. E, bom, as questões das altas habilidades de dotação, a Tati, né, é especialista no assunto, não sou eu, mas sem dúvida nenhuma, esse não é um aluno que incomoda na escola, me parece, né? O aluno que incomoda na escola é aquele aluno que não se sujeita à norma posta, né? E mesmo que esse seja um aluno que incomode, ele nunca vai ser um aluno que incomode porque ele, né, se destaca por alguma coisa. Muito pelo contrário, se ele está incomodando, é porque naquilo que ele se destaca, eu só estou fazendo uma leitura minha aqui, naquilo que ele se destaca, ele não é atendido, ele não é estimulado, né? Ele não recebe apoio para continuar ali, e aí ele tende a incomodar, por quê, né? Porque não quer mais se sujeitar, porque não se encontra ali, porque está desconfortável e tende a tornar desconfortável o ambiente. Então, tem uma questão de sempre focar a nossa atuação pela norma. Talvez seja isso que eu quero dizer aqui, né? Que a gente tem ainda, infelizmente, muitas escolas, e aí sem generalizar, e daí eu já vou terminar para te passar de novo, Ronise, depois a gente ouve detalhes, mas sem generalizar, mas a gente ainda precisa concordar, eu acho, que em muitas escolas, né, o foco de atuação é a busca pela norma, a busca pela manutenção da normalidade, que, por sua vez, opera práticas que são de normalização. Numa escola que opera em busca da norma, de reafirmação da normalidade, o professor de educação especial e o atendimento, a prática da educação especial, ela é compreendida como uma prática que vai, então, operar a normalização desse aluno. E aí resta a gente olhar para isso e decidir se a gente quer resistir ou não, se é desse lugar que a gente quer atuar, né? Ronise, tu quer falar, complementar? Quero, porque assim como tu falaste, né, Eliana, nós ficaremos o resto do ano falando sobre isso, né? E isso, assim, é algo que às vezes eu vou usar até uma palavra forte, às vezes até resistir é também adoecedor. Porque a tua saúde mental vai ladeira abaixo, e me perdoem se eu vou fazer uma fala muito dura, né? Mas eu não gosto de romantizar. E quando tu fala, né, dessa questão de norma, me parece que daí a educação especial, e não quero generalizar, né, e volto a dizer, seja escola ou seja na clínica, parece que ela se vincula muito mais, e aqui muito entre aspas, né, a gente não fica pensando palavras mais polidas para dizer, né, mas tem que ser dito algumas coisas, né, parece que a educação especial ela se vincula àquilo que está abaixo da norma, tá, né, abaixo, né, daquele
número, daquele padrão que é considerado o que é normal, né? Então, se tu estiver abaixo da norma, bom, daí tu vai ter a limitação, tu vai ter a dificuldade ali para educação especial. E daí você toma aquele mito das altas habilidades, que as altas habilidades estão acima dessa norma. Então, daí, né, do que é normal, e daí ele não precisa de atendimento, né? Porque tu tem que desgastar para normalizar, para colocar nos eixos, reenquadrar, endireitar aquele aluno que está abaixo, né? E tudo isso eu vejo assim de como está vinculado ao que cada instituição e ao que cada pessoa, ao que cada professor pensa sobre o aprender, né? Quem de nós, né, vocês, profs, quem está no estágio, o Tarciele, seja chegando na escola, seja chegando no atendimento, aquela queixa de que o fulano não aprende, né? O fulano não aprende. E daí eu tenho o hábito em rebater sempre, né? Não aprende o quê? Porque enquanto essa nossa escola ela não se reorganiza para atender as demandas de todos e de todas, independente, né? Se tem deficiência, se não tem deficiência, não importa. A gente precisa reorganizar essa escola, porque a escola tradicional não deu conta nunca de atender os interesses dos alunos, né? E aqui talvez generalizando muito. Então, quanto dessas práticas pedagógicas desenvolvidas nessas escolas, né, que ainda são muito tradicionais, o quanto elas produzem, né, essas dificuldades, esses transtornos, e esse ato de resistir, ele se torna adoecedor, porque quando tu ousa dizer que a escola precisa se reorganizar, que aquela situação de dificuldade de aprendizagem, né, chega na sala, né, no atendimento, na sala de recurso, ou que ele chega na clínica, é uma situação que ela é produzida por determinada prática, né, por determinado projeto pedagógico da escola, tu encontra sérias e sérias e sérias barreiras, né, e é muito difícil, é muito adoecedor, mas eu sou do time que eu prefiro morrer resistindo, gente, porque às vezes, tanto na clínica quanto na escola, dependendo com o público que tu vais trabalhar, né, eu que trabalho muito no município com realidades de extrema vulnerabilidade social, eu ouso dizer que alguém tem que falar por aqueles alunos também, né, porque não é falar por eles, mas é dar apoio a eles também, porque às vezes eles estão sozinhos, porque às vezes a família, por uma série de motivos, talvez não tem condição de compreender aquilo que está sendo apresentado e desenvolvido na escola. Então, é uma militância, né, acaba sendo uma militância, e eu acho que nós também temos essa obrigação, né, de pensar e de falar e de apoiar, né, não é falar pelo sujeito, não assim, de apoiar esse aluno, né, esse paciente, seja o que for. Ai, vou deixar para te falar, Terceira. Vou pegar o gancho das falas, né, mas falando agora, assim, para o pessoal que está em formação, eu acho que a gente tem que sair da faculdade com uma ideia, não digo bem construída, porque isso a gente vai construindo, mas uma ideia, assim, bem decidida de qual profissional a gente quer ser, né? Porque, claro, o curso diurno me ajudou muito nesse processo, né? Porque, querendo ou não, essa questão da diferença aí do currículo, o curso diurno ele é bem mais pedagógico, né? Então, com as disciplinas ali da Prof. Eliana, né, pude desconstruir muita coisa que eu, né, até então tinha, assim, e o meu estágio com a Prof. Maria Alcione foi maravilhoso, então consegui ter essa aproximação da escola, e talvez isso que tenha trazido a minha resistência, o clínico, né, porque muitas vezes quando a gente está dentro da escola, ou dentro do espaço clínico, o educador especial ele é visto como aquele especialista, né? Aquele que sabe tudo, aquele que vai diagnosticar o aluno. Então, o fulaninho não está aprendendo, vamos mandar para ele. Mas tu não leva em consideração que o fulaninho não está aprendendo porque ele está vivendo uma pandemia, que ele está com um desgaste emocional imenso, né? Talvez ele está com uma constituição familiar lá bem complicada, mas não, né? Vamos olhar para aquilo que ele não está aprendendo. Então, vamos mandar para o educador especial.
a fulaninha precisa de psicopedagoga. Hoje mesmo, antes de eu vir para cá, eu recebi uma ligação de uma avó, né, que dizia, tu é psicopedagoga, né, não sei o que, orientadora educacional aqui da escola, pediu para eu encaminhar minha neta para uma psicopedagoga, né, eu perguntei por quê, porque ela não consegue prestar muita atenção, né, na aula remota, e aí agora no híbrido, ela vai para a escola, ela fica um pouco mais agitada, mas daí quando ela está na frente das câmeras, ela não presta atenção, às vezes ela não responde o que a prof pergunta. E aí, assim, a gente começa a pensar, meu Deus, sabe? A escola não está levando em consideração o que está acontecendo. A gente, né, eu aqui com 24 anos que tenho aula, eu não consigo me concentrar, não consigo ficar sentada. Para mim é desgastante, né? E aí a gente pensa numa criança de educação infantil, gente. Tinha criança de educação infantil dando aula remota, sabe? Tem criança de 3 anos chegando para mim que a família... será que tu podia atender ela? Porque eu acho que ela tem autismo. Mas por quê? Porque a questão da interação, não sei o que. E eu, mas né, qual a idade dela? Com quantas crianças ela tem contato? Além de vocês, com quem ela tem contato? Com ninguém, só comigo e com a mãe. Só comigo e com o pai. Né? No máximo com a avó. Aí tu vai pensar, né, essa necessidade da gente dar nome, né, diagnosticar, isso é bem complicado. E eu acho que isso é uma das coisas, assim, que mais me incomoda, tanto no atendimento na escola, né, mas eu acho que no atendimento particular. E eu vou dizer para vocês, assim, ó, eu já passei muito aluno para outras colegas, porque eu não consigo. E eu penso assim, ó, eu tenho isso muito bem formado para mim. Eu não atuo clinicamente, eu não estou aqui para diagnosticar, né? Eu não me sinto preparada, nem com a psicopedagogia, para fazer uma avaliação assim, mais clínica. Eu, né, tô falando por mim, eu não consigo. E eu encaminho os meus alunos, né, e eu acho que é importante a gente falar isso, porque não é porque tu tem uma formação que tu vai conseguir atender a todos, né. Se é algo que tu não concorda, tu não deve atender, porque o teu atendimento não vai valer a pena, né, tanto para aquela família que tá te procurando, e quanto para ti, né, a Ronise falou de saúde mental. O professor precisa pensar na sua saúde mental. Eu, recentemente, larguei um contrato temporário. Então, assim, ó, eu tava num contrato temporário, um salário maravilhoso. Eu até conversei com a Eliana um dia antes de eu largar, e eu dizia para ela, assim, ó, até que ponto vale a pena, né, eu estar aqui, tendo 16 horas de atendimento para atender 30 alunos, né, se tem cabimento um troço desse, tem 30 alunos para atender em 16 horas. Que atendimento eu tô dando para esses alunos? Todo dia é a diretora vindo me chamar que tem que avaliar um. Porque o fulaninho não tá escrevendo. Porque o fulaninho... Primeiro ano, gente. Essa criança passou o pré, todo ensino remoto, mas chegou no primeiro ano e não tá conseguindo escrever. Porque o fulaninho não tá escrevendo. Acho que tem TDAH. Mas acho que é dislexia. Então, isso, assim, ó, é muito complicado. Então, a gente precisa, né, para vocês, assim, que estão em formação... Vocês precisam sair formados sabendo que isso acontece, né? O nosso estágio, normalmente, ele é muito bom, né? Meus estágios, assim, eu não tenho o que reclamar, eu tive estágios maravilhosos, assim, uma experiência incrível. Todos os meus estágios foram muito bons. Só que, às vezes, acontece a gente chegar na escola ou ir para o atendimento clínico, né? Porque, realmente, esse atendimento particular aí, ele assegura um bom dinheirinho para a gente, né? Principalmente quando a gente está aí se formando. Então, a gente consegue, né, uma boa renda, dependendo de quantos alunos tu tá atendendo. Mas a gente precisa ter em mente que não é todos os alunos e todas as famílias que a gente vai conseguir atender e que a gente deve atender. Então, a gente tem que primeiro priorizar a nossa saúde mental. Acho que, principalmente nesse momento da pandemia, a gente precisa falar muito sobre isso, né? Porque a maioria de vocês aí vai se formar ainda nesse período caótico aí, e talvez alguns já estão atendendo particular, né? Já estão trabalhando com apoio pedagógico. Então, é bem importante a gente pensar, assim, sobre isso. E essa questão, assim, da articulação, né, no atendimento particular, da articulação com a família, às vezes é um pouco difícil, né, mas como a Ronise disse, às vezes a gente consegue ter uma articulação muito boa no atendimento particular. Às vezes são famílias, assim, ó, muito receptivas, que não estão ali buscando só aquele diagnóstico, né, estão ali porque realmente acham que o atendimento ele vai ser positivo, e não só pela questão do pedagógico, né, de aplicar atividade, de fazer atividade, mas por ser um espaço de escuta para aquele estudante, principalmente quando a gente fala de altas habilidades, né, aproveitando o assunto,
Então, eu tenho uma aluna que eu atendo, que ela tem altas habilidades, né? O nosso atendimento é online, e muitas vezes o meu atendimento é de escuta. Nem sempre a gente vai trabalhar só com pedagógico, né? Muitas vezes ela chega assim, ó, extremamente esgotada com essa função de pandemia, e a gente conversa, né? Então, a gente precisa ter um olhar e uma escuta para os nossos alunos, né? Eu acho que a gente não deve, principalmente para atendimento particular, porque a maior parte deles vem em função disso, desse diagnóstico, a gente precisa ter um olhar para essa pessoa que está ali, para esse sujeito, né? Qual é a história dele, o que ele está vivendo? No meu caso, que atendo adultos, quem é esse adulto? Ele tem filhos? Ele é casado? Com quem ele mora? Como é que as condições, né, que ele vive? A questão do trabalho, será que ele está satisfeito com o trabalho? Então, é toda, sabe, é muita coisa para a gente ter que olhar. Então, se a gente vai focado, né? Porque chegou alguém com suspeita de TDAH. Aí tu fica atendendo aquele aluno só pensando na suspeita do TDAH e tu exclui todas as outras possibilidades, né? Que tipo de atendimento tu tá fazendo? Né? O que tu... Então, eu acho que é bem importante a gente pensar nisso, né? A gente precisa olhar para o sujeito que está ali, seja a criança ali de 3 anos, seja o adulto de 40, né? Cada um vai ter a sua história, vai ter a sua constituição, vai estar vivendo um momento, vai estar vivendo uma realidade agora nessa pandemia, né? Muitos aí, tem gente que paga atendimento, mas usa o dinheiro, pega o dinheiro de outras coisas para pagar o atendimento, né? Porque precisa daquele momento ali para escuta. Então, né, quem é aquele adulto ali que tá te pagando para ficar aquele tempo ali? O que tu tá disponibilizando para ele naquele tempo, né? Tu tá realmente sendo escuta? Tu tá realmente olhando para escutando o que ele tá dizendo, olhando para o que ele tá vivendo? Né? Então, eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes, né, o atendimento particular, ele é aquela coisa mecânica, que tu vai lá com, né, o planejamento, com os joguinhos, aplica e vai embora, né? Mas não é. Quando tu tá lá no domiciliar, tem a família em volta, tem algumas questões que tu vai ouvindo, né? Tem algumas coisas que tu vai percebendo. Então, assim, ó, eu tô sempre muito ligada. E olha que eu não sou muito ligada. Eu tenho... Às vezes eu não consigo perceber as coisas, mas eu sempre tento, assim, ó. Quando eu tô no atendimento domiciliar, eu tento prestar atenção em tudo. Porque tu sempre vai perceber alguma coisa, né? Uma fala da família, que talvez é aquilo ali que tá, né, atuando ali naquela dificuldade de aprendizagem daquele aluno, né? Talvez não seja uma dislexia, não seja um TDAH, seja uma questão ali da própria relação familiar, né? Ou do que a professora fala sobre o aluno, né? Por isso que eu gosto muito dos meus atendimentos particulares, eu sempre tento conversar com a escola. Às vezes não dá muito certo, né? Tem algumas escolas que são um pouco fechadas, assim. Mas, normalmente, eu tento, né, conversar com a orientadora educacional, com a coordenadora, né, com a professora, porque daquela fala ali, daquele discurso daquela professora, tu tira muita coisa, muita coisa. Tu percebe muito, principalmente agora nesse momento de pandemia, né? Que tá toda essa questão da necessidade de diagnóstico, né? Da medicalização e etc. Mas acho que é isso. Peguei os ganchos aí para falar um pouquinho. Obrigada, Tarsi. Obrigada, gurias. Agora, ouvindo vocês, sobre aquilo que a gente já falou antes, né? Sobre essa vontade de normalidade, sobre essa tendência de responsabilizar individualmente o aluno, né? Por questões que não são de sua única e exclusiva responsabilidade, que tendem a produzir uma prática, então, mais centrada na reabilitação, na correção, na normalização. Fiquei pensando sobre isso e aí me lembrei do que a gente está vivendo nesse momento, né? Acho que também é importante a gente não deixar passar batido por isso, especialmente porque temos muitos alunos aqui, estamos em 49 pessoas, que é a audiência pública, né? Coordenada pelo ministro do STF, Dias Toffoli, que aconteceu entre segunda e terça, para a discussão do decreto 10.502, que foi, então, apresentado pelo governo Bolsonaro no ano passado e que foi revogado pelo próprio ministro Dias Toffoli em dezembro e que agora está em pauta, né, novamente, para que seja definitivamente revogado ou não. Então, essas audiências públicas, elas foram pedidas por diferentes representações da sociedade civil, então nós tivemos
inúmeras, eu não sei contar quantas, né, mas elas estão disponíveis, inclusive, no YouTube, e foi muito interessante de ver que as falas em geral, elas se colocaram a favor ou contra esse decreto que, de uma maneira muito reduzida, se propõe a fragilizar em muito, né? Ali no texto não está escrito que vai acabar com as políticas de inclusão, mas ele se propõe a fragilizar em muito as políticas inclusivas da forma como hoje elas acontecem, para que se volte, então, à sistemática de escolarização dos alunos com deficiência nas escolas e classes especiais, alegando que é direito da família, essa escolha e tudo mais. E aí nós tivemos, então, algumas manifestações a favor do decreto e, pelo que eu vi, do que eu consegui acompanhar, muitas manifestações contra o decreto, exigindo, então, essa revogação imediata, inquestionável, enfim. E a questão toda, então, né, ser a favor ou ser contra, me pareceu sempre muito sentada numa concepção de escola, né? E daí uma das manifestações, que eu não vou nem saber dizer para vocês quem era, né? Mas ela fez uma fala que ficou aqui, ó, me cutucando, né? E ela disse, inclusive eu anotei e eu vou ler para vocês para não falar errado o que ela disse, mas ela disse o seguinte, ó. Ela pergunta, né? Podemos chamar de escola um espaço que defende o uno e assume a diferença como um elemento que impossibilita a vida com o outro? Aí ela pergunta, o que nós estamos entendendo por escola? Então, quando ela diz isso, que escola é essa que entende que só é possível existir neste mundo de um único jeito? Porque falar disso é falar de norma. É isso que a norma faz conosco, é isso que a norma diz. Existe um jeito mais verdadeiro de ser, e nós nos encaixemos nesse jeito, porque é assim que a gente precisa se colocar nesse mundo. E, em não se colocando nesse mundo, nós estamos, então, nos constituindo como sujeitos que inviabilizamos a relação com o outro. Quando ela faz essa pergunta, né, eu fiquei me perguntando, é possível, né, a gente construir outras formas de significar a escola? E daí talvez eu acho que eu estou fazendo essa fala, porque a gente está falando aqui, né, de clínica, de norma, de diferença e tudo mais. Eu acho que é importante que a gente sempre se faça essa pergunta, seja quem está lá, né, há 30 anos de atuação, seja quem está há 5, seja quem nem começou ainda, quem está no primeiro semestre, no segundo, mas para mim são duas questões que são centrais, assim, e eu trabalho com elas, a Tarsi, que está comigo mais próxima, ela sabe. Todo dia eu olho para isso no sentido de olhar para mim e pensar sobre, e me exigir pensar sobre, que é o que eu entendo por escola, o que eu entendo que faz uma escola, né? Com que intencionalidades eu penso que a escola, né, está ali acontecendo, existindo, e o que eu entendo por diferença. E daí, assim, não vou pedir que as gurias respondam, porque são perguntas que, inclusive, não têm respostas objetivas e fechadas, né? Mas, assim, o que eu entendo por diferença, para mim, é determinante quando a gente vai falar de inclusão. Porque daí, na condição, e aí vou linkar com a fala da Ronise, quando ela diz, olha, aquele aluno que está lá, que vem de uma condição super fragilizada, socioeconômica, ou que vem de uma estrutura familiar que está muito, né, desestruturada, enfim, e ele precisa de uma atenção, e eu vou lá e eu olho para ele, e a Tarsi diz, quem é esse adulto? Que filho é esse? Que não sei, entende? A gente está aqui falando de alguma coisa que extrapola a deficiência, né? Nós já nem... Por vezes a gente nem está mais falando aqui de deficiência ou de altas habilidades, enfim. Mas a gente está falando de uma condição de existência que, por ser singular, por vezes acaba entrando em choque com a suposta normalidade e que faz com que esse sujeito passe a se comportar ou se relacionar na escola de uma forma que incomoda, né? De uma forma que não possibilita uma resposta imediata e que vai acionar, então, a clínica, os encaminhamentos, as avaliações. Então, a diferença, e aí, claro, é uma concepção, talvez, né, pessoal minha, daquilo que eu tenho lido, enfim, do que eu me aproximo,
Mas a diferença definitivamente não é sinônimo de deficiência e a gente não consegue identificar a diferença porque aquele sujeito tem deficiência, né? Então, quando a gente se dá ao direito de dizer que a escola é um lugar de diferença porque aquele é diferente, e aí a gente vai demarcando e apontando quem é o aluno diferente na escola, a gente não está falando de diferença, a gente está falando de deficiência, e pior, não é falando de deficiência, a gente está falando de marcas que são produzidas sobre determinados sujeitos em função das suas condições de existência, e marcas que carregam consigo uma compreensão de inferioridade, incapacidade, incorreção, anormalidade, errância, e vamos ver que nome a gente vai querer dar para isso, né? Então, assim, essa pergunta, quando a Tarsi diz, eu acho que vocês que estão na formação têm que pensar sobre. Eu vou dizer, daí, do meu lugar, eu vou dizer isso. Eu acho que a gente que está na área e quem está em processo formativo precisa se perguntar todos os dias, né, diante das disciplinas, dos eventos, das leituras, do que tem feito, né, no meio acadêmico, o que entende por diferença, como é que tem significado essa noção, sabe? O quanto, no primeiro momento, ela é lida como sinônimo de deficiência, o que eu faço com isso quando eu olho para esses conceitos como sinônimos, né? E, de novo, não busquem uma resposta fechada, porque a gente não consegue dizer, a diferença é isso, porque, na verdade, a diferença ela é o múltiplo, né? Ela é a multiplicidade. A diferença é a multiplicidade porque ela é o que nos constitui, né? E talvez seja o elemento que pode nos igualar. Daí vejam que loucura, né? A diferença iguala. Porque a gente se aproxima exatamente por essa condição de diferença singular, de existência singular, né? Que nos faz diferente. Então, o que eu entendo por escola, no sentido de problematizar a ideia da escola que reproduz conteúdo, essa é uma primeira questão. E o que eu entendo por diferença, no sentido de problematizar a ideia de diferença como sinônimo de deficiência ou demarcação de alguns em detrimento de outros, é uma segunda provocação. Acho que essas questões aqui surgem para mim da fala das gurias e precisam ser assumidas, assim, como questões importantes para a gente pensar sempre, assim. Eu digo para os meus alunos pensarem sempre, todos os dias, né? Pensa, pergunta para os outros, conversa com o professor, pede para ele pensar sobre, não pede resposta, mas pede para pensar sobre, porque quando a gente se para pensar, a gente talvez se dê conta que a gente está sendo muito mais preconceituosa do que gostaria, muito mais excludente do que gostaria, muito mais normalizadora do que gostaria, muito mais cerceadora do direito do outro ser como ele quiser do que gostaria, né? Porque falar de inclusão é garantir o direito do outro existir a partir das condições dele, das escolhas que ele faz, dos princípios que o constituem, isso é inclusão, né? E aí, quando a gente tem um ministro da Educação que fala que a criança deficiente atrapalha na sala de aula, a gente está falando do quê? Sabe? Acho que são, assim, não dava para passar batido tendo vivido esses 2 dias de audiência pública, procurem a audiência, escutem a fala do ministro, vejam o quanto ele tem dito que nós não queremos inclusivismo, né? E vamos pensar sobre isso todo mundo, assim. Não sei, pelo que eu estou acompanhando, no bate-papo não tem nenhuma questão. Não sei se vocês querem, gurias, colocar alguma questão, enfim, para complementar. Acho que talvez isso que a Tarsi tenha dito, assim, se eu pudesse dizer alguma coisa para quem está se formando, eu acho que eu diria isso. Ronise, tu também tem uma receitinha dessas para dar para a gente? Assim, eu acho que quando a gente se encontra na educação especial, eu sempre falo, quando nos encontramos na educação especial, né, a gente fica puxando a brasa pro assado, mas surgem tantas e tantas discussões que o que eu percebo é que muitas delas, elas são comuns a quem trabalha com educação, quem é professor de educação especial. Essas problematizações surgem do ensino superior, a quem trabalha com pessoa idosa, quem trabalha, elas perpassam, né? Uma coisa, assim, que hoje ao meio-dia eu falava, logo depois do almoço, uma colega me ligou, e ela também trabalha como professora de educação especial em uma escola privada aqui de Santa Maria, e realiza atendimentos domiciliares.
E vivendo uma situação da escola, e eu estou vivendo uma situação bem delicada numa escola, justamente por essas questões de resistir, né, de resistência. E ela disse assim, Ronise, vou te falar uma coisa. E foi muito pesada a fala dela, né? Ela disse, as escolas não querem um aluno com deficiência. Porque elas precisam se reorganizar, né? E isso, assim, quando o ministro da Educação fala esse monte de coisa, né? Me parece que ele materializa e ele dá voz a muitas dessas questões que às vezes não são ditas, mas que estão ali nas entrelinhas, né? Que estão ali, bem isso, que não são ditas escancaradas, mas que quando a gente vai atuar, seja no atendimento domiciliar, seja na clínica, seja na escola, a gente percebe, né? Percebe. E não quero generalizar, tá? Mas a gente percebe. Quando eu vou para uma escola de extrema vulnerabilidade social e eu chego na escola e percebo que quase 70% dos alunos estão em uma situação de dificuldade de aprendizagem, e eu ouço colegas que me dizem que o problema está nos alunos, isso me reflete que, bom, se esses alunos não estivessem aqui, era mais fácil para mim, né? Porque eu chego aqui e daí eu percebo o colega que, nesta situação, me manda em época de ensino remoto para o aluno que não tem acesso à internet e que se adapta material impresso, sendo que quase não tem ninguém na família alfabetizado para auxiliar esse aluno 10 páginas de atividade, de uma disciplina, a gente para e pensa, meu Deus. E daí eu volto lá para a fala da Tarciele, que embora a gente tenha um público-alvo definido na educação especial, eu acredito e eu defendo que a educação especial não pode estar atrelada somente a esse público-alvo. Eu defendo que o professor de educação especial ele deve estar articulado com toda essa escola, com toda a família, com a comunidade escolar, e pensando em uma escola que garanta a aprendizagem significativa para todos os alunos. Então, eu, quanto professora de educação especial, eu olho, para mim, assim, eu sempre falo, inclusão não é sinônimo de deficiência. Inclusão, para mim, é essa escola plural, né? Inclusão é falar de questões de gênero, de etnia, de classe social, claro, de deficiência também, né? Mas de todas essas características que são diversas do ser, que nos constituem diferentes uns dos outros e que fazem com que as nossas trajetórias de aprendizagem sejam diferentes e que precisam também ser compreendidas e precisam ser valorizadas, né? Então, eu luto por uma docência na educação especial, independente do espaço, que considere todos esses fatores, né? Que a gente consiga transitar por esses espaços. Mas, assim, não quero... assim, parece que até uma fala meio que pessimista, né? Então, assim, eu espero que vocês não se sintam apavorados, eu acho, assim, que com essa minha fala, de que, meu Deus, é muito difícil, vamos fazer outra coisa, mas... Não, mas é difícil mesmo. Eu tenho para dizer, assim, para vocês que o que eu defendo, né, de que a professora... Eu lembro sempre de uma fala da professora Eliana, assim, lá, nem lembro, eu acho que numa das primeiras aulas, e é isso, né, que ela dizia, precisamos pensar sobre aquilo que estamos pensando. Então, a minha dica, minha sugestão é pensem constantemente sobre a prática pedagógica de vocês, porque é muito fácil e muito rápido a gente cair numa prática pedagógica mecanizada. É muito fácil pegar, por exemplo, eu tenho 3 alunos com autismo, eles precisam das mesmas coisas, da mesma avaliação, da mesma intervenção, da mesma adaptação, da mesma postura. É muito fácil a gente ir para a escola e perceber que fazer o atendimento educacional especializado somente, ele é muito mais fácil. Para mim, fazer o atendimento somente o AE, gente, é muito mais fácil.
O aluno chega no turno inverso, eu retiro ele da sala de aula, faço a ele, vai embora. É muito mais fácil. Esse movimento de articulação que as políticas públicas tanto falam, mas que não garantem, né, é muito difícil e é bem desafiador. Mas se vocês acreditam nisso, vale a pena ficar insistindo e resistindo enquanto, né, tem que seguir em frente. E a minha outra questão também é dizer assim, ó, que ser professor e professora não combina com comodismo. Eu vou falar isso para o resto da vida, né? E eu vou fazer formação para os colegas professores e às vezes eu acho que eles querem me matar, mas não combina, né? Porque assim, os nossos alunos, independente do que for, eles mudam de ano a ano. Então não dá para a gente ficar assim, eu, né, comprei esse jogo e eu vou usar com todos, né? Comprei esse recurso para o aluno com deficiência intelectual, então todos os alunos com deficiência intelectual vou trabalhar esse recurso, vou trabalhar dessa forma, né? Então a gente precisa estar se aperfeiçoando constantemente, estar repensando sobre a nossa prática constantemente e nos desacomodando constantemente. Quem me desacomoda? Eu, Ronise. São os meus alunos, são as situações que são postas, que surgem, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não tinha me deparado com essa situação, né? E eu acho que é isso, assim, ó, não se acomodem, tenham forças e não deixem de resistir e de lutar por aquilo que vocês acreditam, né? E não parem de pensar, nunca, né? Obrigada, Rony. Tarsi, algum comentário final? Acho que complementando só o que a Ronice falou, né? Porque bem legal a fala dela, assim, e é isso. Eu acho que quando a gente vai para a prática, a gente precisa sempre lembrar que cada ser é único e singular, né? E olhar para todas as existências que estão ali dentro da escola, né? Cada uma vai ter a sua história, cada uma vai ter a sua constituição, né? Cada uma vai ter uma família. Então, não tem como a gente generalizar a prática, generalizar o pensamento, né? A gente precisa se atentar a isso. E resistir, né? Nem que isso signifique largar uma escola como eu fiz, mas, né? Não recomendo, mas se puder e se for para prezar a saúde mental, façam isso. Mas eu Obrigada, querida. Sabe que eu acho que, assim, para demarcar bem essa ideia de resistência, a gente está falando aqui de resistência ao imperativo da normalidade. Resistência à vontade da normalidade, ao imperativo da norma. É dessa resistência em especial que a gente fala. A gente precisa hoje em dia resistir a muitas coisas, né? Que não está fácil viver. Mas, em específico do que nós estamos aqui falando, do que se trata é de resistir a essa necessidade de norma que produz alguns alunos como os outros da norma, e, portanto, os anormais. Então, resistir a esse enquadramento, resistir a essa ideia de incapacidade, resistir a essa, né, intensificação das práticas de avaliação, encaminhamento, busca de diagnósticos, responsabilização, tudo isso que a gente está falando aqui, é disso que a gente está falando. E quando as gurias reafirmam tanto essa necessidade de, né, de não se deixar capturar, por isso que a Roni está dizendo, por essa prática facilmente assumida e que é robotizada, automatizada, mecânica, e que pressupõe, então, esse exercício permanente de pensar o pensamento. Eu continuo dizendo a mesma coisa, Roni, porque a gente consegue... muitas pessoas dizem, tem que pensar no que fala, e eu sempre disse, eu acho que a gente precisa pensar o que pensa antes de falar, porque falar repetindo, falar de forma robotizada é fácil, né? Repetir o já dito, o já sabido, o que está naturalizado, o que está assumido como verdade é fácil. Agora, o que eu penso sobre isso que eu estou falando, aí são outros 500, né? Por vezes a gente nem para pensar e está falando. Então, isso, né, é um compromisso indelegável. Eu não consigo delegar para ninguém, né? Eu assumo esse compromisso e eu me mantenho firme nele, nessa defesa do outro, de existir da forma como ele existe. Eu acho que é disso que se trata, assim.
E então não arredar o pé disso, assim. E tem alguns momentos, né, da nossa atuação em que isso se torna menos tolerável, em que as negociações são menos possíveis, e aí é o que a Tati está dizendo, né? Por vezes é tão insuportável tu perceber que tu não está conseguindo, né? Resistir, que tu vai acabar te sujeitando para te continuar a ficar ali, que é preferível, como no caso dela, porque foi possível, né, se retirar. E ela só se retira, na minha leitura, porque realmente é um compromisso que é inegociável, né? Quando a gente passa a entender o aluno desse lugar, a gente passa a entender que a gente defende o direito dele existir da forma como ele se manifesta, a gente não quer mais negociar isso. E também não quer que ele negocie, né? E, portanto, alguns espaços e alguns discursos se tornam, assim, possíveis de serem, né, negados, sabe? A gente não consegue fechar os olhos para alguns discursos, algumas manifestações, como a do ministro. Então, eu queria agradecer, vou fazer o meu fechamento, depois as gurias, né? Tem agradecimentos a vocês no bate-papo, noite muito rica, né? Faz a gente sair pensando sobre várias coisas, e como diz a Ronise, não é uma fala pesada, ela só não é romantizada, né, Ronise? Resistir ao imperativo da norma não é fácil. Não é fácil fazer isso para se defender, né? Defender o seu direito enquanto sujeito de resistir à normalidade, quem dirá defender o direito do outro. Pressupõe um exercício diário de enfrentamento da vida, porque, né, a vontade de enquadramento da existência é muito grande. Então, eu queria agradecer vocês, né, por a gente ter chegado, nem sei como chegamos aqui, mas a discussão foi nos encaminhando para essa conversa, né? Quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar dessas coisas, então acabou que foi assim que aconteceu. Eu agradeço, gurias, a disponibilidade de vocês, né, de estar aqui conosco, trocando um pouco, falando um pouco do que vocês pensam, enfim. Agradeço a presença, então, das alunas e dos alunos aqui presentes, e a partilha, né, a possibilidade de estar aqui com a Alcione, minha orientadora querida, para sempre será, com quem eu aprendi e aprendo muito, responsável também muito pelo que eu sou, e com a Tati, colega, né, com quem eu venho também me constituindo, porque a gente juntas, né, vem se fazer. Obrigada pelo carinho, Eliana. Imagina. Então, eu me despeço aqui, não sei se a Alcione e a Tati também querem fazer uma fala final. Não, só parabenizar, né, as meninas, a Ronise e a Tarciele, você que conduziu tão bem essa discussão, né, apoiada pela Tatiane, trazendo, assim, aspectos extremamente significativos de serem pensados e valorizados nesse momento atual, né, o qual nos traz, assim, a realidade de uma situação completamente atípica, né, de vida e de organização da escola, organização das pessoas, dos nossos próprios sentimentos, daquilo que somos, de onde estamos, dos nossos alunos, das famílias dos nossos alunos, né? E ainda, assim, eu anotei coisas que eu gostei muito, assim, do que foi falado aqui. Uma das ênfases, assim, muito importantes, né, que foi dada, agora já na finalização da fala, a questão da normalização, essa tendência, né, que apesar de de toda a mudança que houve, né, no modo de ver, de pensar a escola, do que se fala sobre inclusão, das políticas públicas que tratam desse tema, né, de todo o movimento que vem sendo feito nesse sentido, ainda as nossas barreiras atitudinais são elementos que travam enormemente todo um movimento de avanço no sentido daquilo que poderia, né, vir para melhorar. Outra questão importante que eu
também percebi nas falas, né, e destaco aqui, é essa necessidade que o professor precisa ter, e aí eu falo o professor, não somente de educação especial, né? Que o professor precisa ter de valorizar os elementos e as condições de aprendizagem de cada aluno individualmente. Como é que esse aluno potencializa essa capacidade, baseado na sua história de vida, naquilo que ele é, nas condições que ele tem, né? No seu modo de viver, enfim, que esse eu tenho para mim. Por quê? Porque hoje, mais do que nunca, né, o professor precisa não trabalhar com a falta, mas trabalhar com aquilo que o aluno tem, com a potência, potencialidade, né, aquilo que ele possui, promovendo estratégias de aprendizagem que sejam significativas para ele, que é uma coisa que até um tempo, e hoje às vezes a gente ainda tem essa tendência, né, de achar que a falha está no aluno. Não, a falha está na gente, está em nós, professores, que não encontramos o modo pelo qual eu vou favorecer e facilitar a aprendizagem de cada um dos alunos. Daí vem a questão do ensino colaborativo, né? Todas as estratégias pedagógicas que o professor precisa adotar para poder facilitar essa situação. Entretanto, né, existe uma questão que também foi falada aqui, que eu dou destaque, que eu acho que é primordial, que é essa importância do professor responder para si, dioturnamente, diariamente, qual profissional ele quer ser. Que profissional eu quero ser. Isso, para nós que temos essa formação de ser professor, nossos alunos que são alunos ainda em formação, essa pergunta, esse questionamento, ele é necessário, indispensável, por demais importante, né? Porque você disse uma coisa que eu até anotei aqui, Eliana, que para ti a inclusão, né, é pensar na possibilidade do outro existir. Então, se eu vou pensar na possibilidade do outro existir, eu preciso pensar em todas as estratégias, ter essa escuta, ter essa atenção, ter essa sensibilidade, esse olhar, né, para encontrar os caminhos e disponibilizar para esse meu aluno, para essa família, né, para os próprios colegas nossos, que às vezes possuem tantas limitações também. Quais são as suas condições mais favoráveis para que ele possa existir? E isso tudo foi tratado aqui hoje. Então, assim, eu só tenho a agradecer, dizer que foi uma noite muito proveitosa, uma noite muito importante, que trouxe, né, elementos que eu tenho certeza que a gente pode sair daqui pensando sobre eles, né? Essa coisa de pensar constantemente, né, sobre a nossa prática pedagógica. Eu vejo por mim, assim, que tenho 50 anos, né, de prática, professora. E aquela professora Alcione, lá de 1971, 72, quando eu comecei a atuar, né, passou por tantos momentos e tantas modificações e está hoje aí no ensino remoto, aprendendo, né, tudo isso, me desconstruindo, me construindo, me revitalizando e entendendo que eu preciso avançar muito mais ainda, todos os dias, né? Cada dia, um dia após o outro. Seja orientando meus alunos,
seja na vivência familiar que eu estou tendo agora, de acompanhar meu sobrinho neto, que está em ensino remoto, se alfabetizando, primeiro ano, né? Estou aqui todo dia com ele, acompanhando, e muita coisa que vocês falaram aí eu estou vendo, muito embora a professora dele seja uma professora nota 1000, né, que eu só tenho a elogiar, mas estou vivendo essas experiências com as minhas alunas, né, essas trocas que a gente está fazendo no estágio agora, Eliana, você também, que é muito diferente do estágio que eu orientei a Tati, que eu orientei você, que eu orientei outros alunos, né, então essas trocas que a gente faz hoje, que eu faço com a Bárbara, né, no nosso dia a dia e as outras alunos que eu tenho, bem diferente, estou me reinventando com elas. E isso está sendo maravilhoso também. É pesado, é árido, é sofrido, como você disse, né, Ronise? Eu não vim aqui para falar, parece que tu... Não, você está sendo bem realista, é isso aí mesmo. E a gente tem que estar na luta e tem que ser firme e forte e não desistir nunca, nunca, ser resistente. Eu, pelo que eu me lembro da minha vida, desde quando eu comecei, eu sempre fui da resistência. E não me arrependo. Não me arrependo, porque eu só cresci com isso. E assim como eu vejo vocês, maravilhosas, vendo a Tarciele falando aí, fico encantada, feliz, 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 né? Uma menina que se formou há 2 anos atrás, já tem essa leitura, tem esse olhar, né? Tem essa compreensão. Isso é fantástico e é um exemplo para vocês todos que estão aqui assistindo hoje, né? Nossos alunos e alunas. Esse exemplo, né, a Ronice não conhecia, mas que também vejo com que propriedade, né, fala sobre esse tema importante, as reflexões que faz, as preocupações que tem, né, o quanto buscou, né, essa questão de continuar se aperfeiçoando, quer dizer, a gente não pode parar, né, dizer, ganhei o diploma, estou pronta, tá, agora vou ser professora, vou dar aula, vou fazer acontecer. Não, a gente nunca está pronto. A gente sempre tem que ir atrás, e sempre tem que estudar, e sempre tem que procurar, e sempre tem que se desafiar. E é isso aí, gente. Então, obrigada, obrigada, obrigada. Cada dia que eu venho, eu acho que eu faltei uma vez só dessas noites aqui, não sei, acho que foi uma, porque eu adoro. Eu fico muito feliz, eu me renovo, sabe, em assistir vocês, estar aqui, porque é muito bom, muito, muito, muito bom. Parabéns, Eliana, parabéns, Tati, parabéns, meninas, nossos alunos, todos que resistiram até essa hora aqui, né? Nessa conversa das quartas-feiras à noite. Um beijinho para vocês. Obrigada, Alce. Tati? Eu só, também da mesma forma, né, só quero agradecer a Ronice e a Tarciele, né, pela disponibilidade de estar aqui conosco e compartilhando essas vivências que trazem do contexto real, né, a gente não está aqui falando do imaginário, né? A gente está falando do real e de questões que perpassam o ser professor, né? E aí, nesse caso, o ser professor da educação especial, né? Então, entendo que tudo isso que foi pontuado essa noite, eu acho que a gente está vivendo um momento de reflexão intenso, constante, né? E de se refazer a todo dia, mas o quanto a gente... né, e eu estava aqui pensando assim, o quanto é positivo, né, dá um certo orgulho de a gente poder dizer, olha, nós estamos aqui pensando sobre isso, falando sobre isso e tentando se reinventar nisso, né, nesse fazer cotidiano. Então, acho que encerro assim, essa noite com vocês, agradecendo a oportunidade de estar aqui e por todas as reflexões suscitadas no final do semestre, que sei que quanto deve estar sendo difícil para todos que estão participando, né? Então, ganhando forças aí para acompanhar a discussão.
E agradeço Ronice, Tarsi, Eliana, a professora Alcione, né, todos que estão mediando também esse encontro. Um abração e uma boa noite. Obrigada, então, Tati, pela parceria, tia Alcione. Obrigada, então, de novo, gurias. Foi muito bom. Deixa eu ver, eu acabei de perguntar aqui sobre a temática da semana que vem, que eu não tenho ela de cabeça, mas a Sabrina não me respondeu. Então, vou ficar devendo para vocês, mas semana que vem estaremos aqui e a divulgação será feita pelas redes dos cursos, tá bem? Nós temos, acho que ainda mais 2 encontros. Obrigada, boa noite. Beijo para todo mundo. Obrigada. Beijo. Cuidem. Eu tava com saudade já.